coisa que eu queria falar, para a gente pensar, nós adultos, nós temos muitas maneiras de nos distrairmos quando a gente se sente assim, desconfortável, né? Sabe quando você não tá bem? Você tá nervoso, você tá ansioso, você tá estressado, enfim, qualquer sentimento que não seja muito positivo, o que a gente faz, né? A gente fica balançando o pé, você viu? Essas pessoas que balançam o pé, mastigam um lápis, tem gente que rói unha, ou tem gente que come, né? Então, não tô bem, vou lá comer um docinho, chocolate, fica mastigando o tempo todo. Tem gente que fica jogando videogame para distrair, tem gente que fica lá no celular e não olha nada horas e horas, enfim. Cada pessoa tem uma forma, que eu gosto de falar, assim, é um padrão de comportamento para se adormecer dos sentimentos. É como assim, eu não tô bem, também não quero lidar com isso. Então, eu me adormeço. Muitos de nós recorremos também a substâncias para poder nos ajudar a isso, como, por exemplo, nicotina, né? Tem gente que fuma, cafeína, enfim, outros hábitos também, outras drogas. Várias substâncias para que a gente não sinta tudo isso que está ali fervilhando dentro da gente, né? Às vezes a gente fica ciente, né? Às vezes a gente sabe disso, né? Ai, putz, nossa, quando eu tô nervosa, eu começo a roer a unha, eu como sem parar, eu não tenho noção. Às vezes a gente percebe isso, mas nem sempre isso é um ato consciente. Muitas vezes a gente se acalma sem nem perceber que a gente tá se acalmando. A gente não percebe que a gente usa desses artifícios para nos acalmarmos. E aí a gente gosta de falar aqui no Hand in Hand que esses comportamentos, eles são padrões de controle de comportamento. E eu também gosto de falar que, eu gosto de uma autora que fala assim, que são padrões que nós encontramos para a gente reprimir as emoções. São formas que nós encontramos desde que nós nascemos para a gente reprimir todas as coisas que não são boas, que a gente sente, né? Ou que não são bem aceitas pelas pessoas. Então, assim, sei lá, eu não me senti bem. E aí eu comecei a roer a unha numa situação difícil. E aí isso vira um padrão. Então, a próxima vez que eu não me sinto bem, eu vou roer a unha também. Toda vez que eu estiver sentindo algo desconfortável, numa situação assim que eu não sei o que fazer, eu volto para aquele padrão, né, de comportamento. E o que acontece? Os bebês e as crianças não são diferentes. As crianças, os bebês, eles também sentem e vão coletando sentimentos que são desconfortáveis. A mãe se afasta, não avisa que vai sair, sai, ele não tem noção do tempo, enfim, N coisas que acontecem, né? Então, as crianças vão se sentindo assim, inquietas, inseguras da nossa atenção, né? Ou talvez até com um medo dessa separação que pode acontecer, isso falando desde bebê, né? E aí, eles começam a ficar ansiosos pela conexão, pelo nosso amor, que eles não conseguem encontrar ali naquele momento. Ou a gente pode estar perto também, mas de alguma forma, é aquilo que eu sempre falo, né? Estar perto da criança não significa dar a conexão que ela precisa. E aí, mesmo a gente estando próximo, ela ainda se sente desconfortável, ainda não tá bom, aquilo não deixa lá relaxada, satisfeita. O que acontece, né? Nossa cultura, quando as crianças estão sentindo algo ruim, algo que não é bom, isso deve ser escondido. Sei lá, tá com raiva, ainda mais raiva, assim, umas coisas bem assustadoras, assim, que a gente fica meio apavorado de ver a criança trazendo, demonstrando esse sentimento. A gente precisa tampar esse sentimento, né? Só que aí, quando esses sentimentos, eles começam a borbulhar ali na criança, aí a criança começa a ficar agitada, né? Por exemplo, no bebê, se o bebê tá se sentindo assim, você se aproxima, ele começa a mexer muito e começa a chorar. E aí, o instinto da criança é como se dissesse assim pra ela, se você não estiver se sentindo bem, chama a atenção das pessoas que você ama e coloque os sentimentos para fora. É isso que eu sempre falo lá na questão do cocô emocional. Então, é a mesma coisa com uma criança que tá desfraudando, precisa fazer cocô, ela vai pedir pra você. Ela vai esperar um adulto e vai falar cocô, cocô, cocô. E aí você vai atender na hora, né? Você sai correndo e vai lá e põe no pinico, põe não sei onde. A mesma coisa a criança faz com os sentimentos. Então, os nossos filhos, eles ficam buscando a conexão com a gente o tempo todo. E se a gente vai lá e oferece a nossa conexão de uma forma, assim, carinhosa, calorosa, o que vai acontecer? Eles vão começar a dissolver todas essas tensões, esses aborrecimentos, das formas que o corpo libera as tensões, que eu sempre falo, que são 5 formas. Ou é chorando, ou é gargalhando, ou é suando, ou é tremendo, ou é fazendo um ataque de birra. Então, a criança vai arrumar uma dessas formas naturais do corpo para ela começar a colocar para fora tudo que ela está sentindo. Essa tensão, ela começa a se dissolver conforme ela usa uma dessas formas, né? E aí ela vai conseguindo ficar mais leve, né? A criança vai ficando mais leve. Tudo aquilo que está incomodando ela vai colocando para fora. E aí, então, o que acontece? Quando os nossos filhos choram, na verdade, eles estão sinalizando pra gente que eles estão precisando da gente, né?
Claro que pode também, né? Ah, Van, mas tá com fome? Sim, pode estar precisando comer alguma coisa, precisando beber água, ou enfim, alguma outra assistência, coisa que a criança está precisando, né? Mas, na maioria das vezes, pela nossa experiência, a necessidade é simplesmente ser ouvida, ser amada, para que os sentimentos que estão ali dentro, que tá difícil para a criança lidar com aquilo, aqueles sentimentos doloridos, desconfortáveis, possam ser dissolvidos, né? Colocados para fora. A gente sempre fala aqui no Hand in Hand que a conexão é tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que oferecer para a criança é a conexão. Por quê? Porque a conexão, ela é a chave de desbloquear esse processo de cura, para que a criança possa ficar bem depois.